Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como manifestar qualquer coisa antes de dormir. Eu acho que Neville Goddard foi o primeiro a expor de maneira simples o verdadeiro portal para a manifestação, que é a nossa mente subconsciente, especialmente minutos antes da gente dormir. Ele sempre repetiu que não é durante a correria do dia a dia, nem nas listas de tarefas que a gente cria a nossa realidade, mas sim na intimidade silenciosa, onde ninguém vê. Naquele instante, logo antes da gente dormir, é quando a nossa mente consciente se cala, e aí a gente planta, sem resistência, as sementes daquilo que cedo ou tarde vai se tornar material na nossa vida. Imagina a sua consciência como um jardim. Se toda noite você deita e revive as preocupações, mágoas, medos, você está regando exatamente isso. Era isso que eu fazia antigamente. Eu ia dormir com a cabeça cheia de coisa, cheia de preocupação, tudo que acontecia de ruim no meu dia, ou que eu estava remoendo, eu ficava remoendo, revivendo antes de dormir. E o que acontece quando você faz isso? Só pode dar porcaria, né? Ele diz que a gente rega à noite antes de dormir as sementinhas que vão dar tudo aquilo que vai ser o nosso futuro. Então, a colheita não pode ser diferente. Se você plantar mágoa, ressentimento, preocupação, escassez, é isso que você vai colher. E inconscientemente a gente faz isso porque a gente nem pensa para fazer. A gente simplesmente deita e fala, eu quero descansar, mas aí começam a vir as coisas na nossa cabeça e a gente não tem controle sobre isso. Eu sei porque isso acontecia comigo. Agora eu tento controlar. Claro que eu não sou perfeita e que só vem coisa boa na minha cabeça, não. Mas eu tenho o controle das coisas que passam na minha cabeça. Eu já mudo imediatamente quando as coisas começam a ir para um lado que eu não quero. E isso é treinamento, tá, gente? Qualquer um pode fazer. Porque antes de dormir, ao invés de você deixar os seus pensamentos fluírem como eles querem, você pode mudar a direção com intenção. Ou seja, se no lugar do filme das dívidas, das contas para pagar, você assistisse mentalmente a outro filme, das contas já pagas, do dinheiro sobrando, de você viajando, passeando, curtindo. Se ao invés do roteiro da solidão, você sentisse o conforto de um relacionamento amoroso, que você tem segurança, que você tem prazer, que você tem cumplicidade. Essa pequena diferença muda absolutamente tudo na nossa vida, porque o nosso subconsciente trabalha incansavelmente sobre aquilo que você deixa com ele antes de você se desligar, antes de você dormir. Então a mente subconsciente, ao contrário do que a gente pensa, ela não distingue o que é verdade da imaginação. Eu já falei isso para vocês. Prova. Um pesadelo pode fazer o seu coração disparar como se de fato o perigo tivesse acontecendo. Se o subconsciente aceita como real uma ameaça que não existe, por que ele não aceitaria uma imagem positiva e benéfica para você, desde que ela fosse carregada de uma emoção verdadeira? A emoção, gente, é o ingrediente de tudo, é o ingrediente secreto aqui que ele sempre fala. É ela quem imprime o desejo na nossa mente subconsciente. Ela aciona o que ele chama de lei da assunção. Esse é o segredo por trás da técnica do Neville Goddard. A lei da assunção não é você desejar algo, é você assumir internamente que já é seu. Aqui está o ponto onde todo mundo tropeça, inclusive eu tropeçava também. A gente confunde desejar com manifestar. Eu achava que de só eu querer a coisa muito, ela ia acontecer. E manifestar é diferente de desejar. Porque quando você deseja algo, quer dizer que você não tem. Você está dizendo para o universo, eu não tenho. Quando você assume que você já tem, você diz, já é meu, o universo responde não ao seu pedido, mas ao seu estado. Então, se ele vê que você já tem, que você já se sente merecedor daquilo, que você já vive aquilo, ele te dá mais daquilo. É como você encomendar um produto online, sabe? Você faz o pedido, você recebe a confirmação e você vive a sua vida normal enquanto a entrega não chega. Você não fica pensando, será que vai chegar? Será que vai chegar? Você fica? Não. Quando você faz um pedido online, você compra a coisa e deixa lá, não é isso? Principalmente se a coisa for da China, né, que demora uma eternidade para chegar. Você não fica indo lá no seu computador, no seu e-mail, rever o pedido toda hora e nem fica ansioso se vai chegar ou não, porque você sabe que vai chegar em algum momento. Então é a mesma sensação que eu quero que você sinta aqui.
que é o que eu tento sentir. É a sensação de que você já fez o pedido e a entrega vai chegar. Do mesmo jeito que você faz um pedido na internet. Você fez o pedido e você sabe que a entrega vai chegar. Eu sei que para aquelas pessoas que não costumam fazer pedidos de coisas pela internet, eu faço direto, mas para aquelas pessoas que não conseguem ou que não fazem, principalmente pessoas de mais idade, minha mãe, por exemplo, não conseguia pedir nada pela internet porque não tinha confiança de que ia chegar. Mas quem faz, e no mundo de hoje a maioria das pessoas fazem, né? E já comprou outras coisas e já viu que chegou, já tem essa segurança. Então é a mesma coisa. É essa segurança que a gente precisa sentir antes de dormir quando a gente faz esse pedido. Que não é um pedido, quando a gente imagina, assume que ele já é nosso. A coisa acontece, gente, a transformação, quando a gente para de tentar mudar o mundo do lado de fora e entende que tudo existe dentro da gente. De que tudo que está lá fora é um reflexo que veio do nosso interior. O espelho não muda primeiro, é o rosto que muda. Não adianta você ir com o rosto sem maquiagem no espelho e querer que o espelho reflita você maquiada. Nunca vai acontecer isso. Se você tentar raspar o espelho para remover uma mancha, por exemplo, não vai ter resultado, né? Você vai fracassar. Enquanto que se você vier e raspar no seu rosto, tirar, limpar a mancha, ela vai sair. E vai sair no espelho também. É a mesma coisa, gente. A gente precisa entender isso. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu comecei a ver as coisas dessa maneira. E aí a coisa começou a acontecer para mim. Essa mesma analogia do espelho vale para a vida. Mudar a realidade exige que a gente mude a crença, a emoção e principalmente o nosso hábito noturno. Tudo aquilo que a gente faz antes de dormir fica gravado no nosso subconsciente. É como se fosse uma ordem, um comando. Mesmo que você não saiba que você está fazendo, que você está comandando, você está. Então, por que deixar esse comando ao Deus dará? Por que não controlar o que você quer que aconteça, as sementes que você está plantando no seu subconsciente nesse momento, todas as noites antes de você dormir? Na prática, o Neville ensinava o método da canção de ninar. Enquanto você adormece, você vai repetir uma frase curta e poderosa que contenha no presente a emoção de ter aquilo que você deseja ter. Algo como tudo está resolvido. Como se fosse um mantra. Na verdade é um mantra que você vai falar. Você vai criar o seu mantra. Ou eu estou em paz com o meu corpo. Tudo vai depender do que você quer, né? Ou um obrigado, já é meu. Ai, Vanessa, mas todo mundo fala isso. Você tem que visualizar, você tem que acreditar, você tem que sentir. Mas eu não consigo sentir, Vanessa. O que é que eu faço? Dá seu jeito. Você vai ter que entrar nessa sensação. Eu também não conseguia sentir. Eu também achava que era besteira. Eu ficava pensando, até parece, né? Todo mundo fala a mesma coisa, mas nunca dá certo. Aí uma hora eu percebi, aquela minha vozinha que fala comigo de vez em quando, que é todo dia, aquela minha segunda voz, falou pra mim assim, mas peraí, você faz o que todo mundo fala? Não. Então como é que você quer? Como você pode provar que não dá certo? E eu falei, é mesmo, então eu tenho que tentar. Então eu tentei de várias maneiras sentir. Você vai encontrar a sua. Não importa qual, mas você vai encontrar. Aqui eu ensino várias técnicas, vários canais ensinam várias técnicas. Você tem que pensar e entender uma coisa na sua vida. Você pode não acreditar em nada do que falam na internet, mas você está todo dia vendo alguma coisa, não tá? Então é porque você está buscando. Se você está buscando, por que você, raios, não tenta fazer alguma coisa para conseguir de verdade, com intenção? Como eu tentei. Quando eu percebi, gente, que eu não fazia as coisas que todo mundo falava, foi aí que a coisa começou, que eu fui fazer para me testar, para provar para mim mesma que não funcionava. Foi aí que eu percebi que funcionou. Mas foi assim, testa, falha, até que uma hora você encontra alguma coisa que funciona para você. Para cada um, gente, funciona de um jeito, para cada um funciona de uma forma. Uma técnica funciona, outro não precisa de técnica, outro manifesta porque deixa as coisas soltas irem sem ficar aprendendo. Não sei, para cada um é de um jeito, você vai ter que achar o seu. Desculpa, mas ninguém vai achar por você. Então, ouça e para de ficar pensando, como muita gente escreve nos comentários. Ai, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso, você tá aqui ouvindo de novo. Então, ouça e faça. Se não der certo, procura de outra forma, tá? Mas não fica parado com a bunda na cadeira, não fazendo nada e reclamando da vida.
Talvez você duvide do processo, assim como eu duvidava, porque nada mudou da noite para o dia. Porque as pessoas, gente, assim como eu também, tá? Tudo que eu falo aqui para vocês me inclui. Eu também não tinha paciência. Aliás, eu sou uma pessoa impaciente. Eu não tenho muita paciência para nada. Imagina só para fazer esse tipo de coisa e ficar esperando. Só que quando eu percebi que não adiantava eu ficar ansiosa, sabe o que acontece? Vai chegar uma hora que não vai ser nem porque você quer. Ai, não, eu vou soltar porque agora... Não, não é isso. Vai acontecer que você vai cansar de ficar ansioso. Cansar de ficar esperando e vai deixar pra lá. Quantas coisas, fala pra mim aqui nos comentários se acontece com vocês, porque acontecia isso e acontece comigo. Quantas coisas a gente fica ansioso, a gente quer, a gente faz tudo pra conseguir. E quando a gente desiste, deixa pra lá, não aguento mais, já tô cansada. A coisa vem, a coisa acontece. Então é mais ou menos isso. Quando você cansar de ficar esperando a coisa vir, é aí que ela vem. Pode ter certeza. Você sabe que acontece isso porque você já deve ter tido prova disso na sua vida. Tem pessoas que precisam de prova para tudo, né? Então, tem a prova. Abra mão. Quando você cansar, você vai abrir mão. E aí você vai ver a coisa acontecer. Mas enfim, voltando aqui. Talvez muitas pessoas duvidem porque elas fizeram uma coisa hoje e já quer o resultado amanhã. E isso não acontece. Não é do dia para noite. Sabe por quê? Porque o espelho da realidade reflete hoje as crenças do passado. Hoje ele está refletindo o que você pensou no passado e amanhã ele vai refletir o que você pensa hoje. Então, se você plantar novas sementes por 7 noites, como ele fala, você vai ver brotar uma nova realidade. Mas a colheita, gente, tem prazo próprio. A perseverança é a régua para separar quem vive milagres de quem só lê ou ouve vídeos sobre eles. Não se deixe enganar pelo tempo. Aquilo que você planta de noite antes de dormir vai germinar no plano invisível, até nascer no seu mundo externo, no mundo físico. Agora, uma outra pergunta também que vocês devem se fazer, que eu me fazia. Como é que eu sustento esse novo estado? Especialmente durante o dia, quando as tentações, os medos vão surgir de novo. O truque, gente, é você blindar sua mente com práticas que realmente funcionam. Primeira dica prática aqui. Revisa a sua história. Você vai reviver mentalmente antes de dormir o que é que não saiu do jeito que você queria ao longo do dia. Mas você vai imaginar um final feliz para aquilo. Ao invés da coisa que deu errado, você vai imaginar o contrário. Visualiza aquela conversa difícil terminando bem. Ou aquela porta fechada virando uma oportunidade, por exemplo. O seu cérebro reprograma a emoção associada àquele evento. Ele limpa o campo para novas manifestações. Ele dissolve os traumas, que de outro modo iam ficar lá, ruminando e boicotando a sua vida. Então, você precisa dar o primeiro passo, que é fazer o quê? Antes de dormir, plantar as sementes que você quer e ver as coisas que deram errado começando a dar certo. Mudando o final. E se, aquilo que eu sempre falo, e se aquilo que aconteceu assim acontecesse assado? Segunda dica, você vai dialogar com o seu futuro. Tira alguns minutos para conversar mentalmente como se você já tivesse realizado seu desejo. Pergunta, como que foi conquistar isso? O que mudou depois disso? Qual foi o primeiro passo? Porque esse exercício faz você criar novos caminhos neurais, novas possibilidades no seu subconsciente. Faz a sua mente parar de pedir por favor e passar a lembrar que já aconteceu, mudando o seu estado de vítima para alguém que já tem o que quer. E a terceira dica, cria um gesto âncora. Eu sempre falo da âncora aqui, da PNL. Enquanto você sente e repete o seu mantra à noite, aquele mantra que eu falei para você criar, você vai associar um sentimento intenso a um gesto físico. Sei lá, faz assim, bate palma, aperta o ombro, não sei. Você vai fazer a sua âncora, o seu gesto físico com sentimento, para transmitir aquele sentimento, aquela emoção toda vez que você fizer esse gesto. Depois, durante o dia, toda vez que você sentir ansiedade ou dúvida, você vai fazer esse gesto, porque automaticamente seu subconsciente vai puxar aquela emoção. Ele ativa imediatamente a emoção plantada na noite. É como se fosse um botão de reset
para a mente e para o corpo, quando você faz o gesto âncora que você imaginou durante a noite. O que Neville descobriu e que mudou a minha vida e de muitas pessoas é que você não precisa do dinheiro, de um reconhecimento, da sorte, para você começar a transformar a sua vida. Você precisa apenas assumir o poder que já existe, mudar o foco dos seus pedidos para a certeza de que é possível sim você experimentar aquela realidade que você merece. Por que você não mereceria? O que você tem de diferente das outras pessoas? Você também é humano, você tenta fazer tudo certo, por que você não mereceria? Então, a partir de hoje, começa a praticar isso antes de dormir. Isso é a chave que é mais ignorada e a mais importante de todas, esses minutos antes de dormir plantam as sementes da sua nova realidade. A chave para você conseguir mais dinheiro, mais abundância, mais tudo, é você plantar essas sementinhas minutos antes de você pegar no sono, tá? A decisão é sua. Vai terminar mais uma noite flertando com a frustração ou você vai finalmente experimentar assumir o seu papel de controle na sua vida? Você é que sabe. Deixa aqui para mim nos comentários se você ficou até aqui. Eu tenho o controle nas minhas mãos, para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo e tchau!